pessoa que recebeu aquele apelido, aquele nome que foi chamado, não gostar, é aí que vai pegar certo aquele apelido que ela não gostou. Muitas vezes são dados nomes às pessoas, ou apelidos, ou a pessoa ela é reconhecida por algo que ela faz de maneira sarcástica, é dado um apelido de maneira para que a pessoa não venha gostar, ou até mesmo porque ela acha que aquela pessoa é aquilo. Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos: como as pessoas dizem que eu sou? Quem elas dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Essa era a forma que as pessoas viam Jesus, como um bom pregador, como João Batista, que pregava de maneira mais firme, incisiva, denunciando o pecado e batizando as pessoas para a remissão desses mesmos pecados. Outros diziam que Jesus era como Elias, que também tinha uma palavra firme, que batia de frente com as autoridades, que falava e acontecia. Alguns já diziam que Jesus era o João Batista, ou melhor, o Jeremias. Jeremias também, que tinha uma mensagem de reconciliação, uma mensagem que trazia um confronto para aquelas pessoas que ouviam. E Jesus tinha tudo isso, todas as características. Porém, quando uma pessoa tira uma conclusão de outra, ela não está apenas dizendo quem é aquela outra pessoa, mas quando Jesus fala assim: o que os homens dizem ser o Filho do Homem, ele passa a entender como que as pessoas enxergam a ele. E isso mostra muito daquelas pessoas que tiram conclusões de Jesus. Daí então Jesus pergunta: e vocês? Vocês que estão junto comigo, estão ao meu lado a todo momento, já há tanto tempo caminhando, vendo as maravilhas, os sinais, ouvindo as mensagens, as pregações, quem vocês dizem que eu sou? E nós lemos aqui que Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso fala muita coisa, porque quando Jesus pergunta para aqueles que estão próximos dele quem eles acham que ele é, não apenas revela o pensamento dos discípulos, mas também revela quem eles são, ou o que eles estão procurando. Porque quando nós falamos algo de alguém, não estamos falando apenas algo deste alguém, mas estamos falando de nós mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas ainda acham que Jesus não é o Cristo, o Filho de Deus vivo, apenas diz que é. Apenas diz que Cristo é o Filho de Deus vivo. Mas vem a Cristo somente por causa de um milagre. Então, para este Jesus Cristo, ele não é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é apenas um milagreiro. Alguns vêm a Cristo por causa que o filho está na dependência das drogas, do alcoolismo, está preso. Para este, Jesus não é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é alguém que pode dar liberdade a um ente querido. Desde que não seja apenas essa a intenção de vir até Jesus, eu sei que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu sei também que Ele pode libertar o meu familiar. Eu sei também que Ele pode curar a minha esposa, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o meu filho. Eu sei que Ele pode fazer isso e muito mais. Mas acima de tudo, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na Bíblia existem alguns exemplos que eu fiz uma lista dessas pessoas que até se aproximaram de Jesus, mas nem todos da maneira correta, como deveriam. De fato, muitas pessoas tiveram ali um relacionamento, talvez um pequeno relacionamento, outros um mais duradouro,
mas muitas pessoas tiveram. Mas aqui eu quis trazer somente naqueles momentos da crucificação, em que Jesus estava sendo levado para ser julgado, e havia algumas pessoas que estiveram frente a frente com Jesus, mas não o reconheceram como Cristo, Filho do Deus vivo, assim como foi revelado a Simão Pedro. O primeiro deles é Pilatos. Pilatos era um homem que era mal visto pelo povo, apesar de ser o governador da Judéia. Ele, em dado momento, ele teve dúvidas. Ele perguntou: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu que está dizendo isso? Porque Jesus já tinha conhecimento de que ele deveria ser condenado à cruz para morrer pelo pecado de toda a humanidade. Mas Pilatos, ele até se admirava. A Bíblia diz que Pilatos se admirava, porque as pessoas vinham, ofendiam, julgavam, criticavam Jesus, porém ele permanecia calado. E a Bíblia diz que ele se admirava deste homem, ao ponto de tentar até libertá-lo. Fazendo o quê? Ele se lembrou que no período da Páscoa era do costume do Império Romano, por conta da festa, liberar um condenado. Então ele pensou: vou tentar liberar Jesus, vou colocar o pior dos condenados, Barrabás, e pedir para que o povo venha escolher um destes. Isso foi mais uma tentativa de aplacar a ira do povo. Pilatos açoitou, mandou que batessem em Jesus e colocou ele diante do povo. Porém, na hora de se posicionar e falar: não, vou soltar Jesus, o que ele disse? Eu lavo as minhas mãos. Ele queria satisfazer todos aqueles que eram submissos a ele, o povo, e também o Império Romano. Ele não queria perder posições ao dizer: agora eu sirvo este homem. Ele preferiu a sua posição, ele preferiu estar longe de Cristo, lavar as mãos, ficar o isentão no momento, ao perder a sua posição e dizer: não, esse homem não fez nada, esse homem é inocente. O que ele disse? Eu lavo as minhas mãos. Ele não se posicionou diante daquele acontecimento. Outro exemplo de pessoas que teve relacionamentos um pouco menor com Cristo, pouco tempo, que simboliza pessoas também nos dias de hoje. Simão Sirineu. Simão Sirineu, esse homem que os soldados constrangeram a seguir ou a carregar a cruz com Jesus, não é o Simão o que disse: Cristo, Filho do Deus vivo. Porque o Simão que disse: Cristo, Deus vivo, naquele momento ele tinha abandonado. No momento de perseguição, no momento de luta, de dificuldade, ele abandonou. Esse Simão Pedro, neste momento, representa pessoas que diante de dificuldades abandona, diante de luta, de perseguições, abandona, não está junto. Nós estamos vivendo períodos de extremas perseguições, não no Brasil ainda, não no Brasil, mas em países em que a perseguição é ferrenha, onde pessoas são mortas diariamente. Isso não sai na mídia porque nós sabemos por quê, mas isso acontece todos os dias. Pessoas, homens e mulheres, missionários que são mortos, famílias inteiras. Aqueles que quiserem saber se isso é verdade, acessem o site Portas Abertas e vocês vão ver. O site Portas Abertas é um site que fala sobre a aula missionária em todo o mundo, que tem ali um ranking mundial das nações que são mais perseguidas, e que mostra ali relatos de pastores que estão sendo perseguidos, pessoas que estão sendo mortas, famílias inteiras. Há relatos de famílias que eles pedem para aquele pastor negar Jesus e começa a matar na frente do próprio pai, os próprios filhos,
que é o pastor, na frente do pastor, os próprios filhos do pastor, ordenando ele a negar Jesus, e aquela pessoa não nega Jesus, e vai até as últimas consequências, mas não negam a Jesus. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que por qualquer coisa, o irmão não me deu a paz do Senhor, eu não quero saber da igreja mais. O pastor não me veio me visitar, eu não vou mais para a igreja. Esse tipo de pessoa que é como Simão Pedro, que diante de perseguições, eu estou falando de perseguições, abandonam a Cristo, não querem saber de ir para a igreja, não querem saber de Jesus. Mas esse Simão Cirineu não, no momento de dificuldade ele ajudou. No momento em que Jesus, o corpo de Cristo, precisava de um auxílio, ele estava ali para auxiliar. Este é um exemplo para nós, Simão Cirineu. Outros exemplos também que eu coloquei aqui, os soldados, aqueles soldados que estavam lá no momento da crucificação. Existia ali dentro daqueles soldados aquele que iria apregoar o cravo nas mãos e nos pés de Jesus. Vou chamar este de marteleiro, aquele que iria bater o martelo. Existia aquele que estava segurando os cravos nas mãos para que o marteleiro viesse descer o martelo sobre as mãos, sobre os cravos nas mãos e nos pés de Jesus. Existiam aqueles que estavam ali fazendo a guarda, aqueles talvez que cavavam o buraco porque a cruz ficasse em pé, aqueles talvez que levantaram a cruz, muitos homens que estavam ali, que até brigaram pelas vestes de Jesus, queriam as riquezas, mas não queriam o corpo, não queriam saber de Jesus, estavam próximos de Jesus, cumprindo com a sua função, porque a função deles era justamente aquela, eles estavam perto do corpo, tocando no corpo, mas não tinham relacionamento com o corpo. Mamãe. Aleluia. Toma. E isso me fez lembrar do irmão do filho pródigo, que quando o filho pródigo saiu de casa, todos conhecem a história, já ouviram essas pregações, essas mensagens, já leram também. Quando ele caiu em si e voltou para sua casa, o que o pai fez? Abraçou, vestes novas, anel, sandália nos pés, cordeiro, festa. Por quê? Estava morto e agora vive. Quando o irmão mais velho chegou, ele viu aquele barulho de festa e perguntou para um dos seus servos: o que está acontecendo aí? O seu irmão que voltou e seu pai matou o melhor bezerro lá e está fazendo uma festa. O que aconteceu com ele? Ficou de biquinho lá do lado de fora. O pai, muito misericordioso, saiu. O que foi, meu filho? Este aí que voltou, seu filho. Voltou, gastou tudo com meretrizes. E agora ele volta, o Senhor faz uma festa para ele. E para mim o Senhor está me dando um cabrito para mim poder comemorar com os meus amigos. Filho, tudo que é meu é teu. Isso demonstra que este filho mais velho, apesar de ser filho, ele tratava o pai não com um relacionamento de pai para filho, mas de senhor para servo. É aquela pessoa que só faz o que é mandado, não busca relacionamentos, não quer se relacionar com Deus, ele apenas obedece. É um bom servo, é um excelente servo, mas não tem relacionamento com o pai. O que Jesus veio fazer nessa terra é justamente bater de frente com a religiosidade. Uma das coisas, né? Bater de frente com a religiosidade. Os religiosos eram aqueles que perseguiam Jesus, eram aqueles que estavam a todo momento querendo colocar Jesus numa encurralada, botar Jesus contra a parede. Jesus sempre rebatendo, chamando Deus de Pai, porque Deus quer um relacionamento de pai para filho, e não apenas de servo para Senhor. De fato, nós somos filhos, mas também somos servos. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós, um relacionamento íntimo, uma intimidade. Ele está aberto para isso. Ele quer ter uma intimidade contigo. Ele está a todo momento esperando a sua oração, esperando que você chame Ele, esperando que você entre no seu quarto, que você feche suas portas, ore ao Pai em secreto. É isso que Ele está esperando.
É intimidade. Que você busque Ele em espírito e em verdade. Não apenas vir à igreja de maneira religiosa, onde denota que você é crente somente aos domingos, que durante a semana não tem uma intimidade, não tem um relacionamento com Deus. Talvez você não tenha tempo, assim como eu, de vir toda semana, segunda, quarta e sexta. Se você tiver, venha, não fique em casa. Tenho visto que os cultos durante a semana vazios. Eu sei que muitos aqui estudam, faculdade, trabalham. Assim como meu trabalho me impede muito de estar no culto durante a semana. Mas que o relacionamento com Deus não se limite somente ao culto. Não é o suficiente. Eu estava fazendo as contas hoje com os jovens em relação aos minutos por dia. Quantos minutos por dia? Aqui foi a Eduardo, a Heloísa. 1.440 minutos por dia nós temos. 1.440 minutos por dia nós temos. Eu tenho pedido no grupo dos jovens para fazer um devocional diário de pelo menos 20 minutos. Desses 1.440 minutos, somente 20 minutos nós vamos dedicar a Deus. Isso não é nada, é muito pouco. Nós passamos mais tempo nas redes sociais do que diante de Deus. Passamos mais tempo diante da televisão, da Netflix, do que na presença do nosso Senhor. Aí chega no domingo, nós queremos o que aqui? Que o fogo desça? É só isso que nós temos para Deus? Somente 2 horas de culto por semana? Estamos como um soldado, só falta mais pegar um grau e travar Jesus na cruz de novo. É o que falta. Não, é muito pouco. É muito pouco. Precisamos nos doar mais. Deus ofertou o próprio Filho em sacrifício a Ele mesmo, por nós. Deus, Ele ofertou o próprio Filho por nós. E o que nós podemos ofertar a Ele? Deus é fiel. E nós? Somos fiéis? Temos sido fiéis? Ou temos sido que nem o irmão do filho pródigo, que só tinha um relacionamento de senhor para servo? Ou que nem os soldados que estavam tocando Jesus do lado de Cristo, mas estava só fazendo aquilo que eles mandaram fazer. Assim como o pregador que está pregando, ou o pastor que está dirigindo a igreja, ou alguém que está dirigindo e dizer assim: levante as mãos para adorar a Deus. Você levanta as mãos. Você está fazendo o que ele mandado fazer. Dá glória a Deus, você vai dar glória a Deus. Fique de pé, você vai ficar de pé. Só está fazendo o que ele mandado fazer. Mas e a intimidade, o desejo de querer mais, de buscar, de se aprofundar, de elevar o nível espiritual? Cadê? Outro exemplo, um tipo de pessoas que temos ainda nos dias de hoje: José de Arimateia. Logo após a morte de Jesus, um homem entendeu que não era o caso deixar Jesus pendurado na cruz durante a festa da Páscoa. Ele falou: não, vou lá tirar Jesus, vou pedir para Pilatos para que ele me permita que eu tire Jesus e cuide do corpo dele, e assim o sepulte, eu sepultá-lo em um lugar adequado. E assim ele fez. Ele foi lá, pegou Jesus, cuidou do corpo de Jesus e o sepultou. Esse homem representa as pessoas que são discípulos, mas oculto. Porque a Bíblia fala que ele era um discípulo oculto, porque ele era rico e tinha posições, ele era bem visto diante da sociedade. E se ele dissesse: eu sou seguidor do Nazareno, de Jesus, aquele homem de Nazaré, ele ia perder todas as posições dele. Ele tinha medo dos judeus, porque o judeu achava que a religião cristianismo, que ainda não tinha sido fundada, mas seguir a Cristo era uma heresia, era uma seita. Então ele tinha medo de perder suas posições, assim como Pilatos. Porém ele era judeu, tinha um grau de parentesco distante de Cristo, mas era da mesma linhagem, da mesma descendência. Esse homem, ele
tinha medo de perder suas amizades. Porém, ele tem um ponto positivo. Um ponto positivo. Ainda é possível achar um ponto positivo de Arimateia. Este homem, ele revelou-se discípulo no pior momento de Jesus, quando ele estava morto. E digo mais, quando Jesus estava em silêncio, ele foi lá cuidar do corpo. Vivemos tempos em que pessoas estão buscando apenas revelações, ir para a igreja para buscar que assim diz o Senhor, e esse tipo de coisa. Esse homem não, ele foi até Jesus quando Jesus estava em silêncio. É um ponto positivo e que mostra que pessoas também podem ser dessa maneira, que mesmo quando Jesus não está falando, ele está seguindo. Porque o que Cristo pede, o que Deus pede para nós, não é que nós venhamos pedir a Ele uma prova da sua existência, de que Ele está me ouvindo. O que Jesus pede é fé. Ah, mas eu estou orando e não acontece nada. Eu oro e Deus não fala, não responde. Está no caminho certo. Porque Deus pede para você o quê? Fé. Porque sem fé, vamos lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. A sua oração está sendo ouvida. Tenha certeza disso. Você não está vendo, não está ouvindo, não está sentindo. Você não está aqui para ver, ouvir ou sentir. Você está aqui para ter fé. Você segue a Cristo por fé. Use a sua fé. A fé, amados, a fé não quer dizer que aquilo que eu quero eu tenho que receber. A fé é saber que aquilo que Deus vai fazer é o melhor para mim. Isso é fé. Fé não quer dizer que não, eu creio que eu vou ganhar na Mega Sena. Eu creio. Aí não ganha, frustra. Fé é crer que o que você faz, o que você vai fazer, o que Cristo vai fazer, o que Ele vai fazer, é melhor do que aquilo que você pensa, o que você quer que faça. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Isso é fé, você acreditar que o que Ele vai fazer é melhor. Romanos 8, 28. Eu acho que esse texto, se não me falha a memória. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu decreto. Não quer dizer que tudo vai contribuir bem. Todas as coisas contribuem bem. Não, tudo vai dar certo na minha vida, nós somos de Cristo. Não quer dizer isso. Quer dizer que tudo contribui juntamente para o bem. Tudo no final vai dar certo se você continuar em Cristo. Se você ama Jesus, no final vai dar tudo certo. Porque você ama a Deus. Ah, mas eu estou passando por uma dificuldade financeira. Ah, mas eu estou passando por uma dificuldade sentimental. Ah, está difícil agora, tribulação. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Até isso que está acontecendo de mal aí. Até essa tribulação que está passando. Quem sabe lá na frente não é uma oportunidade de dar um testemunho para alguém. Mais duas pessoas aqui, Anás e Caifás. Amados, esse era o primeiro, mas deixei por último. Na sequência, esse era para ser o primeiro, Anás e Caifás. Eles eram sumos sacerdotes. É estranho dizer que tem dois sumos sacerdotes, porque a Bíblia ela coloca apenas um sumo sacerdote. Mas aqui era um sumo sacerdote para lidar com os judeus e outro para lidar com o Império Romano. Um político e um religioso, praticamente. Mas esses dois homens aqui, eles foram responsáveis em condenar Jesus. Eles eram sumos sacerdotes, eles tinham a lei em suas mãos, eles tinham a palavra de Deus. E a Bíblia está repleta de textos que apontam para Jesus. E eles liam a Bíblia. Lógico que não tinha o Novo Testamento, somente o Antigo, mas o Antigo está cheio